Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. A arquitetura vive hoje um novo momento de o que chamam de ressignificação do lar. Durante a pandemia, uma necessidade maior de recolhimento, o ambiente familiar ganhou destaque, o jeito de morar passou a ser observado com mais atenção. E hoje o nosso olhar será sobre essa nova realidade de moradia, de lar, que as pessoas passaram a procurar a partir disso. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o Zé Barbosa, que é fundador do Linha Estúdio Arquiteturas, um escritório de arquitetura que soma quase 2 décadas de trabalho, conceituadíssimo. Ele é arquiteto e urbanista formado pela Unicinos e especialista em arquitetura comercial, gestão empresarial e gestão para escritórios de arquitetura. Na empresa também atua como diretor de planejamento, criação e projetos. Zé Barbosa, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco na Band. Bom dia, Kleber. Prazer falar contigo e falar também com os ouvintes. Obrigado. Queria te perguntar por aí mesmo, por onde veio a minha introdução. A pandemia despertou aí uma nova realidade de consumo de moradia, de arquitetura, imagino eu. Os dados mostraram aí que as pessoas procuraram espaços maiores, e aqui falo isso até por testemunho pessoal, pai de 3 filhos, né? Espaços mais confortáveis, com áreas mais livres. As casas, os condomínios horizontais ganharam força. Queria ouvir um pouco a tua análise como especialista dessa mudança de comportamento das pessoas em relação à moradia. Kleber, esse movimento nos anos de pandemia, ali, a partir do início de 2020, foi muito claro. É interessante que é um movimento que a gente consegue observar de perto, né, aqui no Brasil, mas ele foi, de certa forma, mundial. Aconteceu também o voltar o olhar, né, para dentro de casa, para conforto, para qualidade de vida, esta procura por espaços maiores. Então, a gente viu muito upgrade, né? Então, a família que morava num apartamento procurando um apartamento maior, quem já morava num apartamento de bom tamanho, buscando terrenos, condomínios, casas, e é um mercado que vem, né, até agora, né, segue essa procura, a gente percebe, por casas, predominantemente, né, no interior. Na capital, é claro, né, que o morar em casa, às vezes, implica numa distância maior, né, para se manter a qualidade de vida, então, por apartamentos maiores ou prédios com uma maior infraestrutura. Eu estive agora há pouco, né, em junho, na Design Week em Milão, e a gente conversa, né, com colegas do Brasil, de fora do Brasil, e a gente percebeu, né, que esse movimento foi um movimento mundial. A indústria moveleira também vendeu muito, então até algumas visões em relação a Milão, né, um pouco de euforia nas cores, um astral um pouco retrô, algumas coisas mais pensando no design, mas muitos observaram uma certa carência de lançamentos que elas são consequência da indústria estar tirando muito pedido e muito mais preocupada em produzir e entregar do que em inventar ou lançar novos produtos, né? E no design de interiores, assim, né, das acomodações, da casa, também a pandemia, além de mais espaço, ela trouxe alguma outra leitura, algum outro tipo de demandas, né? A gente pode, acho que predomina, né, assim, em relação à mudança de estilo de vida, né, predomina a busca pela qualidade, mas tem duas preocupações que vieram um pouco junto com a pandemia. Uma, a questão da higiene, então os cuidados maiores com higiene, especialmente no chegar em casa, isso a gente observou um aumento de pedidos, né? Um aumento também no número de famílias que costumam deixar o calçado na entrada de casa, embora muitos tenham dito que o calçado não era o vilão da pandemia, mas é claro, né? Quando se toma cuidado, o cuidado deve ser por inteiro, né?
Então, mobiliário para guardar o calçado, tirar o calçado, para roupa, casaco, enfim, na entrada, próximo ao hall, a gente observou um cuidado maior, e em apartamento também, que não é tão comum quanto em casas, né? E a outra questão do home office, né? Então, a gente trabalha com alto padrão residencial, então, habitualmente, as casas que a gente projeta, elas têm um escritório, um gabinete, um home office, isso é meio que natural. Mas, para reformas, para apartamentos, para situações, às vezes, que nem tinham um espaço destinado, um ambiente destinado ao home office, a utilização, né, de um mobiliário coringa, um mobiliário que possa ser utilizado também como home office, mas que tu consiga fechar, esconder a bagunça do dia a dia e manter, porque isso às vezes acaba ficando na sala, em algum outro local. Então, muito, muito voltado ao design de mobiliário, focando, né, ou questões mais ligadas à higiene ou mais ligadas ao trabalho em casa. Perfeito. Ô Zé, essas tendências aí, tanto de consumo, como tu acabaste de citar aí, as exigências internas do design das casas, dos cômodos e tal. Há uma desaceleração dessa tendência, vai seguir nos próximos anos? É uma mudança de comportamento que veio para ficar, por exemplo, em relação a casas e espaços maiores? A gente viu que em Porto Alegre, né, as casas deram uma aceleração de preço. O que na tua opinião, permanece? O que pode ser um pouco de onda? Eu acho que a questão dos hábitos, do perfil, né, das necessidades, objetivos de ambientes, mobiliário, de funcionamento da casa em si, eu acho que sempre, cada momento, cada era, cada moda, cada tecnologia nova que surge, nos traz para um novo ponto de equilíbrio. Eu acho que houve, né, aquela coisa, foi entortada a vara para um lado, agora ela vai retornar e vai alcançar um novo ponto de equilíbrio, como tudo que acontece de diferente, né, ao longo da história Um provoca ciclo, esse né? novo equilíbrio. Então, não vai voltar como era antes, mas também não vai ser totalmente diferente. No trabalho, no home office, a gente já percebe isso, que houve uma euforia também do home office por um tempo, né? Aquela coisa de reduzir custos das empresas, de poder trabalhar em qualquer lugar, poder trabalhar remoto em outros lugares do país ou do mundo, um downsizing, assim, metragem quadrada nas empresas, falou muito nisso. Da mesma forma, vai ser um novo equilíbrio, já tem muitas empresas voltando atrás, se quebraram muitos paradigmas, né? Então, nós, inclusive, a gente como atua, nós temos 3 sedes, né? A gente tem uma sede em Santa Maria, sede em Porto Alegre e uma sede em Passo Fundo, do escritório. Então, a gente tem já uma mecânica de trabalhar muito online, fazer muita reunião online, trabalhamos remoto por um tempo, e a gente observa que algumas funções, algumas atividades são compatíveis e outras não. E muitas delas devem ser mistas, né? De ter o tempo trabalhando remoto, online, e o tempo presencial. Então, isso vai refletir também na mudança das casas. Eu acho que o espaço de trabalho, de home office, ele vai continuar sendo importante, mas não aquele isolamento, né, que a gente viveu, que por um tempo, né, foi interessante para reflexão, para desacelerar a vida e tal, mas depois o corpo, a mente começam a estranhar e sentir falta, né, do convívio em sociedade, do sair na rua, enfim, é do ser humano, eu acho. Zé, vocês têm escritório em Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, 3 regiões do estado bem diferentes. Teve uma padronagem dessa mudança de comportamento das pessoas, ou dá para sentir, por exemplo, Porto Alegre, uma cidade maior, essa incidência de mudança maior, ou foi semelhante no estado todo, pela tua avaliação? Acho que o movimento foi muito parecido em todo o estado, no Brasil, como eu comentei até em outros países, né, foi um movimento parecido. É claro que cada cidade tem as suas características, né? Nas cidades, não são cidades pequenas, né, Passo Fundo e Santa Maria, mas são menores do que Porto Alegre, especialmente se a gente considerar a região metropolitana, né, muito menor. O que se observa é a oferta, né? O tipo de imóvel, ele está relacionado com a malha urbana, está relacionado com o plano diretor, está relacionado com segurança.
especialmente, com disponibilidade de grandes áreas. Então, em Passo Fundo, Santa Maria e outras cidades de um porte que não das capitais, se consegue viabilizar condomínios fechados. Eu posso falar de alto padrão, que é o que a gente trabalha, né? Então, Perfeito. Se possibilita a construção, né, desenvolvimento de condomínios fechados muito próximos ao centro, muito próximos da cidade, quase que dentro das cidades, em algumas situações, né, o que possibilita um deslocamento mais rápido, né, para casa, para o trabalho, com os filhos, para o colégio, enfim, tudo que envolve o dia a dia. Centros maiores, nas cidades maiores, a gente começa a ter esses condomínios também quase dentro da cidade, só que como a cidade é muito maior, eles começam a se distanciar um pouco mais do dia a dia, do trabalho, enfim. Por isso que eu comentei, na capital muitas vezes o movimento é de um apartamento de uma metragem para um apartamento de uma metragem maior, de um prédio com uma estrutura menor para um prédio com uma estrutura maior. Mas mesmo assim, né, dentro de todos os condicionantes, e eu assisti a entrevista que tu fizeste com o Carlos Gerdau, falando do Falamos Prado. Um pouco sobre isso também, né? Isso, e ali a gente tem uma situação, né, até em outra cidade, mas muito mais rápido chegar na Zona Norte do que muitos condomínios da Zona Sul, a questão de ter um colégio, né, então buscar trazer um pouquinho essa infraestrutura para dentro do condomínio, como muitos outros condomínios têm outros atrativos, né, então a gente observou que isso também aconteceu no grande centro, tá? E o trabalho remoto contribui, né, Kleber? Porque a partir do momento que tu vê que não, mas eu posso trabalhar também de casa ou parte do tempo em casa, então aquele tempo de deslocamento, ele passa a ser um ponto um ponto menos importante do que era antes, né? Tu disseste aí que foi um dos assuntos com o Carlos Gerdau também, tu falaste aí, o Linea Studio trabalha com alto padrão. Nos conceitua isso, o que a gente está dizendo quando fala, se refere à arquitetura de alto padrão? Que tipo de consumidor é esse? O que o consumidor procura e o que vocês, em última análise, entregam em termos de arquitetura de alto padrão? Primeiramente, para não ser mal interpretado, até, né, vou contar um pouquinho da trajetória do escritório. O escritório ele começou em Santa Maria. Eu estudei na Unicinos, morava em Porto Alegre, começou em Santa Maria. E como todo escritório do interior, ele começa como um escritório não especializado. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente vê nos grandes escritórios só fazem projetos de residências, outros só fazem projetos para incorporadoras, outros trabalham exclusivamente com interiores, escritórios que trabalham somente com arquitetura comercial. E a gente começou fazendo bastante arquitetura comercial, por isso a minha pós, bem logo após a formatura, já engatei a pós em arquitetura comercial, porque tinha uma demanda muito grande na cidade e na região. E residências. Então, o escritório começou fazendo muito arquitetura comercial e residências que predominavam residências em condomínios fechados. Então, a gente começou já com essa vocação, os escritórios que eu tinha estagiado, tinha trabalhado também, eram focados em casas, em condomínios fechados, ou casas de uma metragem maior, enfim, e a gente começou a trabalhar com o que se considera alto padrão, né? Uma casa com um investimento mais alto em tecnologia, mais alto em conforto, em isolamento térmico, em sistemas de climatização, de tudo com uma metragem predominantemente maior. A gente teve, ao longo da nossa trajetória, também oportunidade, curiosamente, né, teve uma oportunidade que a gente participou de um concurso de habitação de interesse social no Distrito Federal. E quando eu vi aquela oportunidade de participar do concurso, eu olhei assim, mas que bacana a gente poder trazer para a sociedade o conhecimento que a gente adquiriu trabalhando arquitetura de alto padrão. E a gente entrou no concurso para fazer habitação popular e ganhamos o concurso. A gente tem casas no Distrito Federal de interesse social construídas com projetos do Linea Studio. Então, claro, a gente tem conhecimento, versatilidade, mas o nosso público, né, o que predomina, e hoje é um público que não é exclusivo das 3 regiões, nós temos hoje projetos em mais de 40 cidades no estado e mais de 50 cidades no Brasil. Temos um projeto também em Encarnación, no Paraguai, de um centro comercial, e
E a maioria, a grande maioria deles, são projetos realmente nesse modelo, né? Ou de alto padrão, luxo, enfim. Mas voltando na história, a gente começou a fazer, daí, fazíamos residências, começamos a fazer residências com interiores, e depois acrescentamos paisagismo. A gente tem uma engenheira agrônoma, que é pós-graduada em paisagismo, que trabalha no escritório. Então não era aquela coisa também, não, vamos fazer porque o mercado está pedindo. Não, sempre procurando equipe especializada, né, de qualidade, para atender, por exemplo, em residência que a gente chama de design total hoje, onde a gente faz projeto arquitetônico, fazemos projetos de interiores e também projeto paisagístico, né? E isso no interior foi mais fácil de começar a crescer, e a gente começou a oferecer esse produto para todo o estado, e conquistamos, né, muitos clientes na região metropolitana. A gente tem clientes na Serra, ainda não estamos com escritório na Serra, mas a gente tem bastante projeto na Serra também. Na região de Passo Fundo, era uma região que sempre nos consumiu bastante, então a gente sempre trabalhou bastante para lá, e montamos quase que um triângulo equilátero no estado, de 300 quilômetros de distância, né, que é praticamente a mesma distância entre as três cidades, onde a gente consegue estar mais perto do cliente. Mas o nível de projeto e o nível de detalhamento nos permite trabalhar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tá? Agora, Zé, é isso mesmo que eu ia dizer, quer dizer, pelo que eu vejo, a beleza do trabalho de vocês, de um escritório de arquitetura, especialmente de alto padrão, tem um trabalho aí de psiquiatria primeiro, de compreender o cliente, de compreender a família, para depois conseguir traduzir isso, né? A minha mãe é psiquiatra, né, Kleber? Acho que eu aprendi desde... Ela faz horas aí? Ela faz horas no Line ou não? Não, acho que eu aprendi desde pequeno. Curiosamente, até eu fiz 5 semestres de medicina, né? Antes de fazer arquitetura, eu cursei quase meio curso de medicina, mas sim, a resposta é que precisa, na realidade, para trabalhar da forma que a gente trabalha com uma arquitetura também focada no usuário, na qualidade de vida e no atendimento específico da dinâmica, do estilo de vida de cada família. E ao longo desses 19 anos de atuação, né, quase 20 anos de atuação, a gente ficou muito nítido a diferença que existe entre os perfis de cada família. E o que eu posso dizer, assim, que a cada ano que se passava, cada projeto que a gente fazia, se percebia a necessidade de um briefing cada vez mais detalhado, tá? Conversar muito mais antes de se projetar, antes de decidir, tá? E a gente trabalha dessa forma, né? Então, quando fecha um contrato para desenvolver um projeto, o primeiro momento é o entender para atender. É um conceito bem de marketing, muito bom, né? Mas é isso mesmo. Porque senão o projeto sai por tentativa e erro. E o projeto por tentativa e erro, ele vira um Frankenstein, porque tu vai modificando, porque tu vai chegar com uma coisa inicial que não tem nada a ver com aquela família. E eu acho que e o bonito dessa história é a criatividade e a técnica de vocês se encontrar com o desejo do cliente, né? Ou com a aspiração dele, né? Uma coisa casar com a outra, esse é o perfeito, me parece, né? O melhor projeto, os melhores projetos sempre vão ser resultado da melhor interação entre cliente e arquiteto. Eu tenho conhecimento técnico, eu tenho repertório, eu tenho vivência de arquitetura, mas eu preciso calibrar, porque é uma infinidade de decisões que são tomadas para se fazer um projeto. Então, eu preciso calibrar a minha balança em acordo com a balança do cliente. E, ao mesmo tempo, no projeto de decisão, a gente gosta de compartilhar muito conhecimento, de explicar quais são as alternativas, quais são os tipos de materiais, tipos de esquadrias, quais são os prós e contras, o que envolve um investimento talvez um pouco mais alto inicial, mas vai se colher os frutos desse investimento, e a gente vai ter um break-even, um payback desse investimento num período, e a partir daquele momento se passa a economizar. Então, a gente gosta muito de interagir e explicar, para evitar, né, porque é uma decisão importante, é um investimento alto, e a gente precisa desmistificar algumas coisas que a gente ouvia quando eu comecei a trabalhar, quando a faculdade eu via, a pessoa certa na terceira casa. Não, isso é falta de conversa, né? É um brinquedinho caro, que toma tempo, toma energia, toma custo emocional, que eu digo que é importante, não pode considerar só custo financeiro, tem um custo emocional do processo. Muito, então, vamos eliminar o custo emocional, vamos tornar o processo prazeroso,
primeiro ponto, né? Conversas, aquela coisa assim, ó, que vai fluindo, que quando tu vê o projeto, ele já tem muito a ver contigo, representar esse projeto, apresentar para o cliente com fotorrealismo, com óculos de realidade virtual, para transmitir toda a segurança possível e eliminar, não ficou como eu imaginava, não era assim que eu tinha entendido, o acertar na terceira casa, o estresse financeiro, né? Hoje a gente consegue e deve, né, usar a arquitetura como planejamento, então a gente consegue projetar hoje, trabalhando com design total, desenho arquitetônico, interiores, paisagismo, e antes de construir, submeter tudo ao orçamento. Tá? Então a gente tem um controle, antes de começar a obra, de quanto o cliente realmente vai gastar. Tá? Aquela margem do JAC diminuiu bastante com técnicos? Depende da disciplina do cliente, né? Porque a gente consegue tomar todas as decisões antes, consegue orçar, então, seguindo o roteiro, perfeito. Não, a gente vai ter hoje, claro, a inflação, enfim, mas isso, estamos submetidos à inflação não só na construção civil, né? Qualquer área, né? Qualquer área, né? Hoje, quando falam, mas a construção está muito cara. Não, se a gente for pensar, comparado com o início da pandemia, carro está muito caro, o mercado está muito caro, perto do que era antes. Então, não é uma exclusividade da construção. Perfeito. Mas, sim, se consegue. Agora, é claro que o cliente que tem um perfil mais inquieto de mudar decisões ou acrescentar coisas durante... Mais empolgado, né? Pode, mas é importante o profissional estar junto, o profissional estar perto, alertar e dizer, olha, mudando essa decisão, vai mudar também o resultado final do orçamento. Mas hoje tem muito mais informação, muito mais recurso do que se tinha, né? Antigamente. Então, eu sempre digo, cara, só erra o orçamento, gastei o dobro do que eu estava planejado. Não, ou está mal assessorado, ou não está escutando o assessoramento, porque a informação está aí. A informação está aí. Ô Zé, eu queria te perguntar, uma mera curiosidade, né, de observador de design, né, de casas e tal. Aquelas linhas retas aí que começaram a aparecer, sei lá, anos 80, 90, né, de linhas retas de casas externas, que tem muito no litoral, barra aquelas casas ali mais bucólicas, estilo Gramado, né? Não sei se estou falando com telhado aparente e tal. Que é uma tendência a isso? Está equilibrado esse jogo? Essa linha reta veio muito para ficar? Qual é a tua leitura disso? Como é que tu nos explica essas tendências? A gente gosta muito de falar, produzir e se preocupar com uma mensagem de uma arquitetura atemporal, tá? Que não esteja sujeita, né, a modismos, ou a tendência é um termo mais efêmero, como o modismo, né? Mas não tem como tu trabalhar num mercado como esse, assim como trabalhar com moda, sem estar sujeito, né, às oscilações das tendências, dos modismos, as coisas que aparecem. Em relação à casa, eu acho que quando tu fala linhas retas, tu está falando especificamente, e provavelmente do telhado, né, do telhado aparente ou não, que é o que realmente muda numa linguagem mais contemporânea, de uma linguagem um pouco da década de 80, 90, especialmente, onde tinha muitos panos de telhado as casas. As linhas retas, na realidade, da arquitetura contemporânea hoje, elas têm uma origem no movimento moderno, no modernismo, que daí a gente vai para metade do século XX, para metade do século passado, e até início do século passado. Então, a gente vai ter exemplos, Mies van der Rohe, Le Corbusier, enfim, que são hoje, né, grandes referências para quem faz arquitetura hoje, para quem estudou arquitetura quando eu estudei, que foi ali final do século passado, início desse, não século, milênio até. Então, a gente vê a arquitetura contemporânea muito linkada a essa arquitetura modernista, onde se tinha linhas retas, pilotis, enfim, todo um repertório de linguagem que é bastante utilizado hoje. Agora, a gente tem que considerar também, quando faz esse comparativo com a Serra, algumas questões importantes também na arquitetura, que primeiro que eu estava falando, a ligação da arquitetura com o seu tempo, então para a gente não ter uma arquitetura anacrônica, né? Então,
existe essa importância, espírito de época, a ligação da arquitetura com o que está acontecendo, né? Mas também existe a importância do lugar, a ligação da arquitetura com o lugar, com o entorno, com o clima, com os materiais da região. Então, que a gente vai falar mais num conceito de organicismo, que é essa ligação da arquitetura com a região ou da arquitetura vernacular, que é a arquitetura desenvolvida por determinada época em determinado local. Clima também, então, por exemplo, né, onde a gente tem neve, embora a neve não seja um evento tão comum para nós, mas como tu falaste em Gramado, ali na Serra, então vamos no nosso extremo climático no Brasil, né, pro frio quase, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, a gente precisa de declividade maior, então, porque a neve pesa no telhado, então com declividades menores a gente tem um esforço maior da estrutura, a gente precisa que essa neve derreta e escoe, então os locais mais frios, eles têm essa ligação com uma arquitetura mais de telhado aparente e grandes inclinações de telhado. Se a gente vai mais para coxilhas, enfim, a gente vai pensar mais, se a gente vai pensar na arquitetura como mimetizada na paisagem, na região, então bem linkada ao lugar, a gente vai pensar em telhados com uma declividade menor, mais, ao invés da montanha, a coxilha, então ao invés de elementos verticais, elementos mais horizontalizados. Mas a arquitetura de telhado oculto, realmente, ela veio muito forte, nós somos pioneiros na região aqui, tanto é que a primeira casa que a gente fez já era com telhado oculto, isso em 2004. Porto Alegre, certamente, esse movimento começou antes, como tudo começa antes, começa a Europa, chega em São Paulo, de São Paulo chega capitais e depois chega no interior, né? Mas nós somos uns pioneiros no interior do estado a trabalhar com essa arquitetura. Eu me lembro os colegas no início falavam, mas como é que tu consegue convencer o cliente, né? Porque todos queriam fazer isso e acabavam tendo que fazer casas com vários telhados, ou enfim, muito movimento, né, no telhado. A gente não tem nenhum tipo de preconceito, nós temos uma produção que contempla algumas casas com telhado aparente e a maioria delas com telhado oculto. Mas, como eu te disse, tem que entender cada situação, cada perfil de cliente, cada região. O telhado oculto, muitas vezes, para praticamente 100% das situações, ele implica em calhas, e o recolhimento das águas da chuva por calhas, ou um telhado verde, mas que tem que escoar, ou um terraço impermeabilizado, tem que escoar água de alguma maneira por tubulação. E em regiões que tem muitas árvores, e a gente já acaba fazendo projetos, né, em áreas mais retiradas, ou em terrenos maiores, cercados de vegetação, isso pode se transformar num transtorno. Então a gente precisa também ter preocupação em relação a isso, né? Zé, infelizmente o nosso tempo já se foi. Falar de vida, de casa, de arquitetura é tão gostoso, passa rápido, né? Eu queria te ouvir nessa mensagem final aí, te agradecendo já um pouco sobre a Casa Cor, né? Que eu vi que o Line Studio vai estar lá, um evento que faz parte já da agenda do Estado, em 30 anos, mais de 450 mil pessoas passaram por lá. Para fechar, enfim, tua mensagem final aí, nos contar um pouquinho sobre o que vocês estão preparando para a Casa Cor. A Casa Cor, né, um evento que não se restringe a Casa Cor Rio Grande do Sul, né, então é o maior evento, né, a maior feira, a maior mostra de arquitetura de interiores do país. Nós estamos na Casa Cor desde 2017, que foi o ano que nós abrimos o escritório em Porto Alegre, que começamos a atuar fisicamente em Porto Alegre, a gente já atuava, já tinha projetos antes, mas desde 2017 nós temos participado da Casa Cor, sempre com espaços que têm alguma mensagem, trazem algum conceito, também, né, para mostrar, além da arquitetura, mostrar conteúdo, mostrar que a arquitetura pode ter uma voz, né, e tocar as pessoas de maneiras diferentes. E esse ano um espaço fantástico, né, um imóvel bem localizado, uma importância histórica, assim como nos outros anos a gente trabalhou também em imóveis com bastante história, e tem uma expectativa muito bacana, né, agora, principalmente com a pandemia aliviando um pouquinho, né, a tensão, por ser um imóvel bastante interessante.
E começa agora, início de agosto, né? Nós vamos ter a abertura da Casa Clã. Kleber, convida a todos, né? Sim. Aproveitar que tu estava mutado e convida a todos para visitar, conhecer a mostra, conhecer um pouquinho melhor também nosso trabalho dos colegas. Muito bom. Sucesso aí mais para o Linha Studio. Obrigado pelas suas análises existenciais, filosóficas e estéticas também. É muito bom falar sobre isso, Zé. E parabéns aí pelo trabalho de vocês do Linha Studio. Muito obrigado. Um abraço. Não temos mais tempo. Perdão, obrigado. Não temos mais tempo, voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.